A libertação do endemoniado. A autoridade de Jesus sobre as trevas, o mar da Galileia, ainda se agitava levemente após a grande tempestade da noite anterior. Os discípulos remavam em silêncio, impressionados pelo poder do Mestre. Com apenas uma palavra, Jesus havia repreendido o vento e o mar, trazendo calma absoluta. Para homens acostumados à pesca e às águas revoltas, aquilo não era apenas um sinal de autoridade. Era um mistério. Quem era esse homem que até a natureza obedecia? A barca atracou na região dos Gerazenos, território gentil, ao leste do lago. Ali, colinas verdejantes se inclinavam para o mar, pontilhadas por cavernas que serviam como sepulcros. Era um lugar afastado das aldeias judaicas, onde os costumes eram outros e até porcos eram criados em rebanhos numerosos, algo impuro para qualquer filho de Israel. Mas Jesus não havia atravessado o mar por acaso. Ele sabia quem estava ali, esperando libertação. O encontro entre vida e morte. Mal os discípulos tocaram a terra, um grito dilacerante rompeu o silêncio da manhã. Dos túmulos, um homem apareceu correndo. Seu corpo estava coberto de cicatrizes. Roupas já não tinha. Os cabelos desgrenhados caíam sobre o rosto. Seus pulsos ainda traziam marcas de correntes arrebentadas. Ninguém conseguia contê-lo. À noite, seus lamentos ecoavam pelas colinas, assustando os moradores da região. Ele não vivia em casa, mas entre os mortos. Isolado, esquecido, rejeitado ao seu destino, parecia selado. Ser um escravo eterno das trevas. Muitos já haviam tentado controlá-lo, mas sua força sobrenatural destruía qualquer amarra. Aos olhos humanos, era um caso perdido. Mas naquele dia, ao avistar Jesus, não correu para atacá-lo. Caiu de joelhos diante dele. Havia uma luta invisível acontecendo. Do fundo de sua garganta, uma voz gutural, que não era dele, clamou: "Que tenho eu contigo, Jesus? Filho do Deus Altíssimo, rogo-te que não me atormentes." Era o desespero dos espíritos malignos que o possuíam. Eles sabiam quem estava ali. O ungido, o Santo de Deus. Aquele que viera para destruir as obras do diabo. O nome revelado. Jesus olhou para aquele homem com compaixão, não com medo. Sua voz firme ecoou: "Sai deste homem, espírito imundo." Mas antes da expulsão final ele perguntou: "Qual é o teu nome?" E a resposta veio em uníssono, múltipla e aterradora: "Legião é o meu nome, porque somos muitos." Um exército de espíritos habitava um único ser humano. Uma legião romana podia ter milhares de soldados. Assim estava a alma daquele homem, tomada por incontáveis forças das trevas. Os demônios suplicavam sem cessar que Jesus não os enviasse ao abismo, o lugar de tormento preparado para eles. Diante de Cristo, não havia desafio, não havia resistência possível. Até o inferno tinha de se curvar diante da sua autoridade. Os porcos e o abismo. Na encosta próxima, um grande rebanho de porcos pastava tranquilamente. Havia cerca de 2.000 animais. Os espíritos imundos imploraram: "Manda-nos para os porcos, para que entremos neles." Jesus lhes deu permissão. No instante, o homem caiu em silêncio, livre. O peso de anos de opressão desapareceu como fumaça diante do vento. Mas os porcos enlouqueceram. Tomados pela legião, correram descontrolados ladeira abaixo e se lançaram ao mar, afogando-se. O contraste era claro. Onde os demônios entravam, havia destruição. Onde Jesus agia, havia vida. Os pastores dos porcos ficaram aterrorizados. Viram o rebanho inteiro desaparecer nas águas e correram às pressas para anunciar o ocorrido nas cidades vizinhas. O homem transformado, enequante, isso o liberto, permaneceu aos pés de Jesus. Já não gritava, já não se feria. Estava vestido em perfeito juízo, sereno, como uma criança. O que ninguém havia conseguido em anos, Jesus realizou em poucos instantes. Os discípulos olhavam admirados. Para eles, era mais uma lição. O poder do Mestre não se limitava à natureza,
mas se estendia ao mundo espiritual. Nenhuma força do mal podia resistir a ele. O medo da multidão logo, os moradores da região chegaram. Encontraram o homem que antes aterrorizava todos agora sentado em paz. Mas em vez de celebrarem um milagre, ficaram com medo. Os porcos haviam sido destruídos. E para eles, aquilo era perda. Em seus corações, pesou mais a economia do que a libertação. Temiam a presença de um poder tão grande e pediram a Jesus que fosse embora. E Jesus, que nunca força sua presença, preparou-se para voltar ao barco. O missionário improvável foi então que o homem liberto correu até ele. Seus olhos brilhavam de gratidão. Ele suplicou: Senhor, deixa-me ir contigo. Mas Jesus respondeu com ternura: Volta para tua casa, para os teus, e conta-lhes tudo o que o Senhor fez por ti, e como teve misericórdia de ti. E assim ele fez. O antigo endemoniado percorreu as cidades da Decápolis, testemunhando o poder de Jesus. Aquele que fora vergonha e medo se tornou o pregador da graça. Aquele que ninguém queria perto tornou-se instrumento de Deus. Reflexões espirituais. Essa história não é apenas um relato antigo, é um retrato da missão de Cristo. O homem possesso representa todos que estão presos por forças maiores que si mesmos vícios, culpas, traumas, pecados. A legião mostra como o mal se organiza para destruir o ser humano, mas também revela que diante de Jesus, nem milhares resistem. Os porcos são um sinal visível do destino das trevas, caos e destruição. O povo que rejeitou Jesus nos lembra do perigo de preferir bens materiais à presença do Salvador. O homem liberto é a prova viva de que ninguém está tão longe que Cristo não possa alcançar. Ele não apenas foi curado, foi enviado. Quem antes não tinha voz na comunidade se tornou testemunha do amor de Deus, a vitória de Cristo. Naquela manhã nas colinas de Gerasa, ficou claro que Jesus é Senhor sobre todas as coisas, Senhor sobre a natureza, que obedece à sua voz, Senhor sobre os espíritos malignos, que tremem diante dele, Senhor sobre o coração humano, que é transformado pela sua graça. E essa vitória continua, atual. O mesmo Cristo que libertou aquele homem, continua libertando hoje. Para todos os que clamam, ainda ecoa a promessa: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.